Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 2 de outubro de 2018 e caso você não seja inscrito, faça sua inscrição, ative o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? Eu quero comentar com vocês aqui mais uma das diversas situações interessantes e vexatórias, né, para não dizer outras coisas aqui, que com certeza vocês não vão querer, não vão gostar de ouvir. Eu quero comentar a respeito de uma fala em que o candidato Cabo Daciolo disse logo no começo do debate. Ele estava aí respondendo a uma pergunta do Boulos e no meio dessa questão, né, dessa resposta, ele se direcionou ao Haddad, ao comunista Haddad, e ele disse que o Lula é um líder, ou seja, ele disse que o Haddad precisava aprender muito, que o Haddad precisa aprender muito para ser um líder, um grande líder igual ao Lula. O que você acha disso? O que você pensa disso? O que será que existe de verdade dentro do coração do Cabo Daciolo ao dizer que Lula é um grande líder, ou seja, Lula é um líder? Eu faço uma pergunta para você, Cabo Daciolo. Se você estiver vendo esse vídeo e as pessoas que gostam de você de alguma forma, como eu acreditava em você, hoje não acredito mais. Eu acredito que você é mais um cavalo de Troia do que alguém que está aí para resolver a situação do país. Acredito que quem está com Deus não se espalha, tá? Quem está com Jesus não se espalha, pelo contrário, se ajunta, certo? E todos devem unir os seus votos ao candidato Bolsonaro. Ele é o mais preparado, ele é o que conhece melhor toda essa situação do comunismo que está sendo implementado aqui no país. Ele é o que conhece esse grande monstro Hydra, que eu já comentei aqui várias vezes e vou continuar afirmando que nós estamos enfrentando junto com o Bolsonaro esse grande monstro chamado Hydra de três cabeças, que é representado pelo comunismo islâmico nazista. São as três cabeças que querem o controle do mundo e governar junto com Satanás, certo? Mesmo que isso aconteça o mais rápido possível, você precisa estar ciente do que é realmente esse sistema, certo? E existe muita mentira nesse jogo, existe muitos falsos profetas nesse jogo e você, assim como eu, claro, eu já fui enganado por muitos falsos profetas, por pessoas que se diziam de direita e não eram, por pessoas que se diziam estar saindo da Matrix e pelo contrário estava me colocando ainda mais dentro da Matrix. Então a gente precisa orar muito a Deus neste exato momento e nos dias futuros, porque o engano ele está vindo com muito poder, tá? Então não acreditem em falsos profetas, não acreditem muito nessas coisas aonde pessoas estão ou se utilizando da palavra de Deus, estão se utilizando da Bíblia para tentar enganar as pessoas. Isso sim faz parte, eu vou deixar um link aqui compartilhado com todos vocês, e eu preciso, não é que eu preciso, nós precisamos entender, tá? Essas 45 metas, na verdade são mais de 45 metas, de um livro. Esse livro se chama Comunista Nu, certo? Ele foi lançado em 1958, escrito por um ex-agente do FBI chamado Cleon Skousen, tá? Está tudo na descrição do vídeo, inclusive esse link aqui para você ler com muita calma e entender que nós estamos num processo avançadíssimo desse sistema da Hydra, comandado pelo sistema comunista islâmico nazista no mundo, certo? Então é importante que vocês vejam a princípio essas 45 metas, tá? Eu vou ler algumas aqui para você ver que o negócio é realmente feio e por que querem tirar o Bolsonaro, porque aí você vai entender por que tentaram matar o Jair Bolsonaro. Não tentaram matar qualquer outro candidato a não ser o próprio Bolsonaro. E aí você se pergunta, né?
o porquê de todos esses candidatos à presidência da República está contra o Bolsonaro. Um simples motivo que você vai entender lendo essas 45 metas do comunismo é porque ele é a favor de Israel. É porque ele é a favor do atual presidente da República dos Estados Unidos, o Donald Trump, que apoia Israel. Você entendeu? Então, nessas metas é descrito aqui que um dos vários principais objetivos é atacar e destruir os Estados Unidos. Ou seja, para você identificar um falso pastor, um falso profeta, que nós estamos... tem muitos hoje em dia, e principalmente aqui no Brasil, como você pode identificar um falso profeta? Eu vou ensinar para vocês um método só, simples. É quando ele se declara contra o atual os Estados Unidos. Tirando, claro, o governo do Barack Obama, que a gente sabe que ele era islâmico, ele praticamente entregou os Estados Unidos na mão da China, na mão do Irã, na mão dos terroristas islâmicos, na mão do comunismo. E agora o Trump está fazendo um trabalho realmente ao contrário, está fazendo um trabalho do modo que Deus pede para que seja feito conforme a Bíblia diz para a gente fazer. Certo? Apoiar Israel, independente das profecias que estão atreladas a Israel. Não podemos ser contra Israel. Não podemos ser contra esse sistema. Aliás, não é sistema, né? É o que toda a humanidade deve seguir. E quem é contra isso, né? Quem é contra digamos assim, o sistema judaico-cristão, é contra Deus, é contra a tua liberdade, é contra Jesus Cristo, certo? Então é importante, é muito importante que você leia essas 45 metas, certo? Como eu disse, que eu ia ler, né, algumas delas para vocês entenderem, olha só a de número 12. Resistir a qualquer tentativa de proibir e legalizar o Partido Comunista. Exemplo disso é o caso agora do atentado terrorista com o candidato Jair Bolsonaro. Ele é contra exatamente o que, pessoal? Ele não se declara abertamente contra o comunismo? Não quer acabar com esse comunismo que está com seus tentáculos cada vez mais profundos na sociedade brasileira? Pois é, isso é um objetivo. Olha só, resistir a qualquer tentativa de proibir o Partido Comunista. Acabar com todos os juramentos de fidelidade. E aí a gente olha nas escolas, né? Não se canta mais o hino nacional. Esse juramento que existe entre os próprios militares também está se perdendo. Vários tipos de juramentos relacionados à pátria, à defesa da pátria, está sendo perdido. Né? Por isso que você ouve constantemente, né, muitas pessoas de direita realmente, não de direita falsa, como é o caso do PSDB e do PMDB, dizerem que a nossa bandeira não será vermelha. Entendem? Continuar dando acesso à Rússia ao escritório de patentes dos Estados Unidos. Capturar um ou ambos os partidos políticos dos Estados Unidos. Qual partido foi capturado aí? Existe um monte de partido capturado, aliás, um monte de político capturado. É capturado assim, né? É sequestrado ideologicamente para as ideias comunistas, islâmicos, nazistas dentro dos Estados Unidos, dentro dos partidos políticos dos Estados Unidos. E a gente tem como prova disso o anterior governo do Barack Obama, certo? Usar decisões de caráter técnico nos tribunais para enfraquecer instituições americanas de base, fundamentais, alegando que suas atividades violam direitos civis. Nós estamos cansados de ver isso, inclusive aqui no Brasil. Olha só, tomar o controle das escolas, usá-las como centros de transmissão para as propagandas socialista e comunista atual. Tomar o controle de associações de professores, inserir linha ideológica nos livros didáticos. Quem é contra isso? Quem se mostrou abertamente contrário
a ideologia de gênero nas escolas? Não foi o Bolsonaro? Sim, foi o Bolsonaro. Nenhum outro candidato se mostrou abertamente, que eu saiba, de olha que eu pesquiso bastante a vida desses políticos, somente o Jair Bolsonaro se declarou abertamente contrário a essa ação comunista nas escolas, contra essa ideologia de gênero nas escolas. Adquirir o controle de todos os jornais estudantis, né? Ou seja, o 17 e o 18, quando a gente lembra dos acontecimentos que ocorreram ultimamente, a gente viu museu pegando fogo, né? Museu no Rio de Janeiro. Lá no Nordeste também teve uma biblioteca que pegou fogo. Tribunais de justiça pegando fogo. Juízes que estão investigando junto à Polícia Federal. Políticos aí do PMDB envolvidos em corrupção lá em Goiás. Pegou fogo, estranhamente pegou fogo, certo? Então o pessoal, quem que estava no controle administrativo do Museu do Rio de Janeiro? Não é um partido de esquerda? São pessoas, partido não, né? Eram pessoas, diretores ligados ao partido de esquerda, pessoal comunista. Então tudo se encaixa perfeitamente com essas metas que estão descritas aqui, que foram lançadas em 1958. Esse livro se chama Comunista Nu, traduzido para o português, Comunista Nu, lançado em 1958, e na época foi um dos mais vendidos livros da história na época dos Estados Unidos, certo? Então, para fechar esse vídeo aqui, do Cabo Daciolo, né, aonde ele disse, o que ele disse? Tem que aprender muito, o senhor tem que caminhar ainda muito. O Lula é líder, o senhor ainda tem que aprender muito para virar um líder. O Lula é líder. O Haddad tem que aprender muito. Muito com quem? Com o Lula? Para quê? Tem que aprender muito para quê? Para virar um criminoso igual ou maior ao Lula? Porque é isso, o Cabo Daciolo, que o Lula é. Lula não é líder. Lula é um homem que roubou, que cometeu corrupção, que está ligado ao comunismo, que está destruiu enormemente o Brasil, destruiu enormemente o povo brasileiro, e você tem a pachorra de chamar ele de líder. Você tem essa cara de pau de chamar ele de líder. Líder, eu só conheço um na vida de todo cristão, que é Jesus Cristo. Fora isso, nós temos que respeitar a posição hierárquica nas situações da vida. É isso que nós temos que fazer. Nós cristãos temos somente um líder, e é somente a ele que nós devemos considerá-lo como líder, como um grande mestre que veio aqui para nos ensinar. Agora, Lula é líder? E que Haddad tem que aprender muito para ele ser um líder igual ou maior que Lula? Que conversa furada é essa, Cabo Daciolo? Então, para você que acredita, né? E aí eu recomendo que você pesquise muito a respeito do Cabo Daciolo antes de você voltar. O Cabo Daciolo, ele entrou. Como é que um evangélico, né? Uma pessoa que se diz evangélica, que acredita na palavra de Deus, que conhece o evangelho, digamos assim, entre aspas, que se propõe a pregar a palavra de Deus, por mais ignorante que ela seja, ela não pode se filiar a um partido de esquerda, certo? Por menor que seja o seu conhecimento na vida política, antes de você entrar, você tem que investigar, você tem que saber quais são as ideias que um partido político prega, para que a sua imagem não seja rotulada e queimada junto a ele. O que o pessoal prega, o que o pessoal sempre pregou, junto a outros partidos de esquerda e os de demais de falsa direita? Toda a podridão que a gente está vendo hoje, que está afundando a nação brasileira. Então é simples. Por que que um cidadão, né, como o Cabo Daciolo, entrou no PSOL, e aí tem vários vídeos dele aí dentro do PSOL, fazendo pregação lá na Argentina, junto ao PSOL,
certo? Falando que o socialismo era bom, que o socialismo cresce. Ainda manifestou apoio a um grupo chamado Juntos. Cabe a você pesquisar aí também esse grupo Juntos Anticapitalista, tá? Você vai ver aí, eu não sei de fato qual que é esse grupo, porque ele não deu o site do endereço, mas quando a gente faz essa análise da vida do Cabo Daciolo relacionado ao tempo que ele permaneceu no PSOL e analisando esse vídeo, né, aonde ele fez digamos assim, uma manifestação, um movimento junto com o PSOL e declarou apoio a um grupo que se denomina Juntos, que está ligado ao partido PSOL, você vai ver que é um grupo anticapitalista. Você vai ver, certo? Deixa eu colocar aqui, me dá só um tempinho. Eu não vou editar esse vídeo. Grupo Juntos Anticapitalista. O que aconteceu, pessoal? Há uma semana atrás, eu conseguia abrir o site. Ontem eu estava tentando abrir esse site, eu não consegui. Vou ver, sinceramente, se eu consigo abrir esse site para mostrar para vocês. Eu acho que eu não vou conseguir, sabe por quê? Porque eles sabem, inclusive o pessoal do PSOL, que algumas pessoas, inclusive eu, já andou investigando esse grupo Juntos, do qual o Cabo Daciolo mencionou lá em uma palestra da Argentina. Olha só, não consigo abrir. Desde ontem eu não consigo abrir. Pois bem, infelizmente eu não consegui tirar um print, tá? Eu fui aí, digamos que burro, para ser sincero, nessa parte. Não fiz um print, não fiz a gravação do site, mas eu garanto para vocês que nesse site, tá? Grupo Juntos, movimento anticapitalista. Estava no site, Grupo Juntos, movimento anticapitalista. Ou seja, pessoal, quem que é anticapitalista? Não são os comunistas? Não é o comunismo, não é o sistema comunista dessa hidra que eu estou falando para vocês, liderado pelas três cabeças, comunismo islâmico nazista, que quer derrubar os Estados Unidos e por diante fazer a sua implementação de governo mundial entregando nas mãos de Satanás? É justamente isso, certo? E esse site, quando eu abri, existem alguns objetivos junto a esse grupo, que se chama Juntos, juntos.org.br, movimento anticapitalista que foi citado pelo Cabo Daciolo. Eu já baixei o vídeo aqui, nessa Fui Inteligente, eu já baixei o vídeo, tem esse arquivo com vocês, certo? Então pesquisem, Cabo Daciolo, PSOL na Argentina, é um vídeo de 8 minutos e você vai ver lá no começo ele citando esse grupo, que ele faz parte desse grupo Juntos, certo? Então você deduz que pelo posicionamento dele, no envolvimento dele com o PSOL, você imagina, é claro que ele não fala que grupo que é, mas você, né, deduz que é um grupo voltado dentro do PSOL, um grupo anticapitalista. E no site dizia alguns objetivos que era ser a favor do aborto, ser a favor da liberação das drogas. Então o Cabo Daciolo, ele deve muitas explicações para a gente em relação ao seu posicionamento quando era membro do PSOL, certo? Então ele é novo, ele está começando agora na política, ele já entrou em várias contradições. Eu no começo, como eu disse, eu acreditava realmente no que o Cabo Daciolo falava. Mas eu não sabia do passado dele, não sabia que ele era membro do PSOL, que ele tinha se filiado ao PSOL. E a gente descobre, certo? Então, como eu disse para vocês, uma pessoa que conhece um pouco a palavra, conhece o mínimo da palavra e conhece todas as ideologias dos partidos políticos, jamais entraria no partido. Eu, particularmente, não entraria no PSOL. Eu, particularmente, não entraria, me filiaria ao PT, ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, PSTU. Os caras estão aí fazendo propaganda na televisão para fazer rebelião.
Os caras querem anarquia, os caras querem baderna. Os caras são contra qualquer tipo de religião. A maioria desse pessoal é ateu, é bagunceiro. Então, por essas coisas que a gente sabe a respeito desses partidos de esquerda, de extrema esquerda, fica a pergunta, fica a questão: por que eu entraria, ou qualquer pessoa que conhece a palavra de Deus e que tem o propósito de pregar o evangelho, entraria em um partido de extrema esquerda, apoiando tudo isso, apoiando esse tal de grupo Juntos, um grupo anticapitalista? Então é como eu estava dizendo, e é por isso que vocês precisam tomar muito cuidado em quem vocês vão votar. Nós precisamos, eu nunca defendi político aqui como eu estou defendendo o Jair Bolsonaro. Posso me equivocar lá na frente? Posso. Todos que vão votar no Bolsonaro podem se equivocar lá na frente? Sim. Mas no momento é o cara que não é envolvido com corrupção, é o cara que defende os valores cristãos, é o cara que defende os valores morais da família, é o cara que está apoiando o atual governo dos Estados Unidos, que apoia o Estado de Israel, não apoia aqueles malditos terroristas que ficam lá dia e noite atacando os judeus, os cristãos. Certo? Então o falso profeta, ele vai falar para você o seguinte: ah, eu sou a favor de Israel, mas eu odeio os Estados Unidos. Eu quero ser independente dos Estados Unidos. Pera aí, caramba. Independente? Eu quero me livrar da colonização de quem? Dos Estados Unidos? Pera aí, mas não foram os portugueses que recolonizaram o Brasil? Não foram os americanos? Então por que o Cabo Daciolo ele se declara abertamente contra os Estados Unidos? Meu amigo, tem coisa estranha aí. Tem muita coisa estranha aí. E outra coisa, eu tenho percebido muito nos tipos de apoio com quem o Cabo Daciolo está se relacionando ultimamente. Anda fazendo live aí com o pessoal da Terra Plana, alguns teóricos da conspiração que estão na minha lista negra porque não direcionaram o seu pensamento ao que está acontecendo com relação a esse grupo da Terra Plana, que mente pra caramba. Cuidado com esse grupo, que ele está lá nas cartas Illuminati. Ou seja, se esse grupo Terra Plana, como vários outros, estão lá na carta Illuminati, é objetivo da nova ordem mundial. Como é que as pessoas podem ser tão cegas de acreditar nesse pessoal e ainda mentindo, usando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus? O que é isso, pessoal? Isso é um comportamento de falsos profetas. Como é que vocês vão acreditar em pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus? Falando que a Terra é plana, usando parágrafos de Ezequiel, várias outras passagens para falar que a Terra é plana. Deus criou tudo perfeito. A Lua redonda, o Sol redondo, esférico, né? Não adianta nem falar redondo, porque os caras vão falar que é redondo olhando de cima para baixo. Os caras é tão desonesto intelectualmente que os caras distorcem tudo que você fala. Inclusive a palavra de Deus. O Sol é esférico, a Lua é esférica, a Terra é esférica, todos os planetas são esféricos. Cientificamente comprovados. Certo? Então como que as pessoas podem acreditar nesse joguinho barato? E aí você vê o Cabo Daciolo sendo apoiado por esses caras. E aí, filhão? E aí, Marcão aqui tirou o pé atrás. Tem alguma coisa estranha aí. Então, na minha opinião, o Cabo Daciolo é um cavalo de Troia. O Cabo Daciolo entra na mesma configuração, né, desses membros da Hydra. O Cabo Daciolo, na minha opinião, faz parte do monstro Hydra, que é contra o Bolsonaro. Ele fala que é a favor de Israel, mas é contra os Estados Unidos. É contra o atual governo dos Estados Unidos, Donald Trump. Opa, tem alguma coisa errada aí. Quem for contra o atual presidente dos Estados Unidos, duvidem. Duvidem, porque o cara entrou lá
contrariando todas as pesquisas da mídia de lá esquerdista, assim como o Brasil. Eu falo, pessoal, estou falando, olhem aqui as 45 metas do comunismo e vocês vão ver, tá? Tudo o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, que aconteceu no ex-governo do Barack Obama, está tudo aqui. Tudo foi mostrado, tudo foi revelado em 1958. E eu falo para vocês, não são somente 45 metas. Porque quando você junta com as cartas daquele jogo de RPG Illuminati Nova Ordem Mundial, a gente acaba deduzindo, pelo menos eu penso assim, que também faz parte do jogo desse grande monstro Hydra comunista islâmico nazista. Muitas cartas que estão lá já aconteceram. A carta do World Trade Center, a carta do Pentágono. O que é isso, pessoal? Terrorismo, né? Mas aí os teóricos da conspiração, que eu inclusive caí em determinado momento nessa grande mentira, que quem fez esse grande atentado nos Estados Unidos contra o World Trade Center foi o próprio governo americano. Eu caí nessa baita dessa mentira inventada por esses comunistas de uma figa. E a verdade é realmente ao contrário. Quem planejou todo aquele ataque ao World Trade Center, ao Pentágono, todas essas cartas que estão ocorrendo, a carta da Terra plana, a carta do movimento LGBT, foram os comunistas. Foi o movimento dessa Hydra, desse grande monstro de 3 cabeças, que é comandado pelo comunismo islâmico nazista. Certo? Então, um falso profeta, Cabo Daciolo? Não sei. Para mim, eu entendo, essa minha opinião, é um cavalo de Troia que agora fica aí com todas as palavras dele para você analisar, certo? Que ele considera o Lula um grande líder. E cristão, todo cristão sabe que o nosso líder, o nosso mestre, é só Jesus Cristo. Abaixo de Jesus Cristo, aqui na Terra, no meio da humanidade, nós temos hierarquia. Não temos líderes, não temos mestres. Nós temos professores, respeitamos as hierarquias, respeitamos a posição de cada pessoa. Certo? Devemos combater algumas coisas, né, que os comunistas, algumas coisas não, todas as coisas pregadas pelos comunistas. Mas líderes, líder só Jesus Cristo. Esse é o nosso grande líder. Então fica aí um grande ensinamento, claro, se o Cabo Daciolo aceitar de bom coração, certo? Mas eu reafirmo aqui a minha posição para que você fique com o pé atrás com o Cabo Daciolo. Assim como tirando o Jair Bolsonaro, né? Que nesse debate aqui ficou bem expressivo, bem claro, o forte ataque, como eu disse no vídeo anterior, parece que eles combinaram lá atrás da cortina, né? Combinaram o seguinte, ó, aqui nós não vamos falar plano de governo, aqui nós não vamos falar em ajudar a população, aqui nós vamos falar somente em ataque ao Bolsonaro. Nós temos que acabar com o Bolsonaro, parece que foi isso combinado lá nos bastidores. E foi essa realmente a impressão que eu tive nesse debate. Não culpo aí jornalistas, nada da TV Record, mas os participantes aí desse debate ficou bem feio com a real intenção que foi proposta nesse debate. E na Globo, acredito eu que será pior ainda. O ataque a Bolsonaro, acredito eu que virá com muito mais sujeira ainda. Se esses caras estão mentindo na cara de pau, na cara larga, né? Eles estão desesperados, realmente desesperados. Você imagina o que eles vão fazer na sexta-feira, ainda mais dentro da Rede Globo. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.